Olá pessoal, boa noite. Fábio de Renzo da Novembro 4. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, e a gente começa mais uma live, né, dessa série que nós estamos realizando, com o objetivo principal da gente trazer informações, compartilhar temas, assuntos que nós julgamos ser relevantes nesse momento que a gente está vivendo, momento de um novo comportamento aí da sociedade, seja em relação ao trabalho, seja em relação às relações pessoais, às expectativas, enfim, a gente está vivendo um momento bastante diferente. E nós, como Novembro 4, como uma agência de comunicação, a gente teve essa ideia de propor aí uma série de conversas, trazendo profissionais, que a gente possa, na verdade não é palestra, não é reunião, é um debate, é uma conversa, é uma ideia de a gente trocar algumas figurinhas e trazendo profissionais bem legais para falar. Então, hoje a gente vai trazer o Kleber Iso, vou explicar um pouquinho mais, mas enfim, esse é o nosso objetivo principal. Quero dar uma boa noite aí para o Merbach. Olá, Merbach, tudo bem? Kleber Iso já entrou. Gilson Filho, carinho especial pelo Gilson Filho. Cleitão, de novo aqui com a gente, muito bom. Cleiton, tudo bem? Boa noite. Kleber Iso é filho do Cleiton, né? Então, é importante para participar. Então, hoje a gente está fazendo, como eu falei, uma série de conversas, vários temas, e um dos objetivos desse momento é falar um pouco sobre perspectivas, sobre esse novo momento que a gente está vivendo, novas ideias, como é que a gente olha positivo isso, enfim, vamos conversar. Olá, Ion, boa noite, tudo bem? E hoje eu tenho um prazer enorme, o Renato Mara, tudo bem? Prazer enorme de receber o Dr. Kleber Iso, amigo meu de muito tempo atrás. A gente já se conhece aí uns 30 anos, se Deus quiser. Ganhei um herdeiro. Claro, Cleitão, Kleber Iso é seu filho, né? Marcelão, tudo bem? Então, Dr. Kleber Iso, a gente vai falar um pouco sobre network, net living, mas antes de falar sobre esse assunto, quero chamá-lo, que obviamente que ele tem todo o conhecimento. Vamos ver se ele já está conectado. Se eu não me engano, o Dr. Kleber está em Brasília. Ver se ele conecta aqui. Olá, Kleber. Oi, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Flávio Padovan entrou aqui, Aníbal, o Nildo, o Celso de Paula. Tem uma galera aqui. Cida Iso, conhecida como sua? Cida Iso, minha tia, família Iso em peso aí. Daniela Iso, conhecida como sua esposa? Daniela Isabela Iso, que a família Iso tá em peso, né? Walter Borlina, olha o Walter Borlina aqui, voltamos da nossa época. O Cleiton é um pai seu, não é não? Eu falei aqui brincando, mas ele é seu pai também, não é não? Um deles? Um dos queridos amigos, o meu grande amigo Cleitão. O Flávio Padovan mandando um abraço, enfim. Saudações, Flávio Padovan. É isso aí, ó. Falando em família, Gino de Renzo entrou, meu pai, tá vendo? Que beleza. Opa, Gino de Renzo. Kleber, queria primeiro agradecer pelo convite. Eu sei que você tá em Brasília, é isso? Tô em Brasília, tô aqui no Ministério da Economia hoje. Tá bom. Queria agradecer o convite. Imagina aí seus trabalhos, seus desafios. Então, acho que é bem legal a oportunidade de você falar com a gente. Né? Então, de verdade, obrigado por ter aceito o convite, a sua agenda de trabalho. E eu sei que muita gente aqui já conhece você, mas tem uma galera chegando aqui também. Nem todo mundo te conhece. Conta um pouquinho quem é o Kleber Iso, enfim, um pouco da sua trajetória, o que você está fazendo atualmente, só para a gente dar sequência aí à nossa conversa de hoje, por favor. Combinado. Bom, para mim é uma alegria, uma honra, Fábio, participar dessa live contigo aí. Na medida em que eu fui vendo os nomes aparecendo e as pessoas, assisti a alguns aí sensacionais, eu falei, caramba, vai aumentando a responsabilidade para quem vai ficando para depois, né? Porque aí a coisa... Então, mas enfim, queria já te parabenizar por essa iniciativa, mais uma iniciativa aí da Novembro 4, em transmitir aí um bate-papo, né, com profissionais do mercado.
Bom, respondendo a sua pergunta, eu sou advogado de formação, né? Entrei na época era Autolatina, era a junção da Ford com a Volkswagen na área de recursos humanos. Estou vendo que o Cleiton está conectado aqui, então por isso que você falou do meu pai aí, já mando um abraço aí fraterno para o Cleiton. E aí começou, né? Então desenvolvi a minha carreira, entrei lá como estagiário e saí de lá como um executivo numa área chamada Special Investigation, né? Depois, os últimos 6 anos da minha carreira em 18 anos de Ford. Isso é uma honra, né? Talvez essa realidade a gente não viva mais, essa coisa de entrar numa empresa e continuar. Depois saí de lá, passei por outras empresas, Grupo Eco Rodovias, depois fui para Jaguar Land Rover, no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, passei pela Sky e estou desde o início do governo aqui na equipe do Paulo Guedes, no Ministério da Economia. E depois eu falo um pouquinho mais dessa posição aqui, mas resumidamente o meu currículo é este. Muito bem, que legal. Você tem uma carreira bastante sólida, né? Acho que é muito legal ver todo esse seu crescimento, desafios, né? Bem legal, parabéns. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando comecei a fazer aqui, pensar nas pessoas para chamar, para conversar, enfim, vários temas, né? Obviamente que tem pessoas próximas, queridas, como você, mas tem temas interessantes também. E aí, quando a gente estava conversando, você falou desse tema de network e net living. Eu confesso assim que eu queria conhecer um pouco mais e entender. Network, estou mais acostumado com isso, a gente, enfim, trabalha muito sobre isso, mas net living para mim é um tema um pouco novo. E para a galera que está aqui nos acompanhando, talvez não seja um termo tão conhecido para todo mundo, enfim, nem todo mundo está no mundo corporativo, né? Usa os termos muito em inglês, a coisa toda, né? Enfim, conta para a gente o que é basicamente, né? O que é network, o que é net living, o que é a diferença para a gente começar a nossa conversa aqui, por favor. Perfeito. A gente acaba usando essas nomenclaturas americanizadas, né, para um mundo corporativo, mas de fato não é todo mundo que conhece, não. O network ele é mais difundido, né, para nós. Na verdade, é o teu relacionamento, né, profissional. Então, você fazendo aí contatos, obviamente, com pessoas de um nível que te interesse, né? Então você vai, vamos dizer assim, construindo relações dentro do ambiente de trabalho, que a gente chama de ambiente corporativo, mas esse é o famoso networking, né? A gente cresceu ouvindo isso. Você tem que saber fazer networking. Então, você era de um departamento e aprendia, né, meio que na raça, a fazer esse tal do networking aí, essa relação, esse relacionamento com outras pessoas. E o net living? O net living, vamos dizer que ele é um conceito um pouco mais ampliado, né? A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi do Minarelli, que é um amigo sensacional. E o Minarelli falou, poxa, a gente tem que aprender a fazer o net living, né? E eu fiquei com aquela palavra na cabeça, falei, poxa, net living, né? Que coisa é essa? E na verdade o net living qual é? É você saber a conviver em grupo. Você saber conviver em grupo, em família, não só no ambiente de trabalho, ele é um pouco mais amplo, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, isso virou a gente está reaprendendo a conviver, né? Tudo aquilo que a gente terceirizava, a escola, quem leva para creche, quem cuida dos filhos, quem ensina a lição e tal, e agora está todo mundo confinado e aprendendo a fazer o tal do net living na raça, né? Interessante. Então, de uma maneira simplista, o network é a relação profissional de trabalho, né? Aquilo que a gente, enfim, tem contato com as pessoas, e o net living é uma coisa mais ampliada, e como você falou bem, esse momento talvez é onde a gente está tentando, pelo menos, deveria exercitar mais esse net living, né? Sim, a gente deveria. Aliás, isso que a gente está fazendo aqui, de uma forma virtual, nada mais é do que um net living, né? Mas a gente está se conectando com pessoas, outras pessoas participando dessa nossa live, interagindo conosco por meio aí do chat. Então a gente está, de uma certa forma, fazendo o net living, né? É uma troca, na verdade, né? Acho que uma coisa importante, Fábio, de mencionar
é a questão do net living de forma genuína, né? A pessoa ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser... muitas vezes a gente tem visto assim, aquelas pessoas que, para conseguir o tal do network, o net living, ele meio que vai ajustando o comportamento dele. E a gente sabe que o comportamento é crucial nesse momento. Eu acho excelente essa sua observação. Eu me lembro que eu participei de um evento há bastante tempo atrás e ficou gravado um conceito na minha cabeça que eu achei bem legal, que network, que só de network, você precisa ser interessante ao invés de ser interesseiro. Eu acho que isso ficou assim, muito gravado, muito, muito forte. Na prática, a gente sabe disso, que normalmente a gente acaba usando o network muito por interesses nossos, né? Ou porque você está querendo vender um produto, porque você está, de repente, mudando de empresa, você não está bem ali numa situação X. Então, aí fica até uma carência, né? O cara, eu preciso disso, né? E aí vem, inclusive, aquelas frases que eu acho, assim, complicadas. Eu trabalhei em tal empresa, saí de lá, ninguém liga mais para mim, né? Quer dizer, a pergunta é o quanto, Fábio falando, né? O quanto você foi interessante para essas pessoas, o quanto você é interessante, porque aí, eu acho que combina com a sua fala, a gente precisa ser genuíno. Então, assim, me parece, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, me parece que as pessoas confundem um pouco essa coisa do network muito com interesses. E aí, se eu não sou interessante enquanto profissional, de qualquer atividade que seja, realmente as pessoas se afastam, né? Você concorda um pouco com isso? Concordo um pouco, não, concordo 100% com isso, né? A gente consegue perceber essa pequena... É muito sutil, às vezes, né? Essa questão do interessante com o interesseiro, né? Mas, em alguns casos, fica bem nítido essa diferença, principalmente quando, falando das organizações, quando as pessoas vão crescendo nas suas posições dentro das empresas. Então, a gente conhece, a gente já vivenciou isso, a tal da segregação, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes se aproximavam de você muito pelo que você é naquela empresa. Então, a pessoa, ela era o gerente. Então, o verbo ser e estar, ele precisa ser diferenciado nesse momento, né? Eu sou gerente? Não, você está como? Eu estou como diretor. Estou como presidente e tal. E é a questão da humildade, né? Acho que até para você fazer o networking ou o net living, você precisa saber aonde você quer chegar e de que forma você vai abordar essas pessoas. A gente conhece pessoas que, enquanto estavam numa determinada posição, agiam de uma forma. Mudou a posição, mudou de empresa, ou mudou muitas vezes até o título. A gente lembra disso, né? A diferença de carteirinhas, né? Eu tinha carteirinha de uma cor, era um tratamento, e a outra... Então, esse conceito está mudando, Fabio. Mas é bem colocado, principalmente para a gente que trabalhou em empresas multinacionais, né? As pessoas têm essa coisa do sobrenome corporativo, às vezes é um pouco confuso, e você lembra bem, né? Na verdade é o ser, o estar. Eu não sou um gerente, eu não sou um diretor, eu estou um gerente, eu estou um diretor. E acho que tem uma reflexão, eu sempre penso dessa forma, por isso que eu falei, eu acho que você é o protagonista. Quando você sai de uma empresa, de uma atividade X, que você sai, e eventualmente as pessoas se afastam de você, antes de você reclamar daquela pessoa que se afastou, eu acho que você tem que fazer uma pergunta para si mesmo: será que eu era uma pessoa interessante ou eu era uma pessoa também interesseira? Né? Então, assim, eu pessoalmente não gosto de terceirizar as minhas falhas no outro. Então, eu olho primeiro para mim. Se eu sou um cara interessante no conteúdo, no assunto em si, as pessoas, como você está falando, vão voltar. Se eu não sou, elas vão embora mesmo. Então, assim, não tem essa, porque eu trabalhei 10 anos na Ford, que as pessoas vão me oferecer um trabalho. Não, se você não agrega valor para ela, claro, aqui não estou falando de amizade, tem uma outra questão, eu estou falando de trabalho mesmo, né? Eu acho que é importante fazer uma autoavaliação, o quanto você está sendo interessante para as pessoas, para o mercado, enfim, como profissional. E é independente de que área você trabalha, né? Sim, independentemente da área, né? Obviamente que algumas áreas elas têm um pouco mais dessa tendência do networking, né? Faz parte até, muitas vezes, da própria posição da empresa. Né? A gente está falando alguém da área de marketing, alguém da área de compras, alguém da área de vendas, alguém da área comercial, ela tem que ter essa habilidade do networking muito maior do que, por exemplo, alguém da área de finanças, alguém de uma área
que trabalha num laboratório, coisas assim. Então, às vezes a posição que a pessoa ocupa, ela, vamos dizer assim, ela tende a precisar fazer mais networking ou net living. É verdade. Eu queria, inclusive aqui o Ion entrou aqui, Emílio de Paula você conhece como Caveirão da Ford, lembra do Caveirão? Lembro. Um abraço para o Caveirão. Emílio de Paula entrou aqui. E aí, Kleber, eu queria te perguntar um negócio. Quando a gente fala em network, principalmente network no trabalho, nessas relações, uma das coisas que eu também sempre acreditei não é só mandar um currículo, não é só falar com a pessoa, é participar de eventos, né? É acompanhar o que está acontecendo, de novo, se mostrar, inclusive tem uma fala aqui do Ion que eu achei interessante, é mostrar interesse, né? Não ser só interessante, mas interesse. E aí, queria te perguntar um pouco, pela sua experiência que você está vendo, como é que a gente faz isso agora, nesse momento de distanciamento físico? Uma coisa é você estar na empresa, você naturalmente vai tomar um café, conversa com as pessoas, troca uma figurinha, eventualmente vai lá, tem um almoço, tem um projeto que acontece, a gente está fazendo juntos, tal. A gente está distante físico hoje, uma boa parte da população. Eu fico pensando, eu não quero esperar acabar a quarentena para me voltar a fazer network. Como é que eu faço network neste momento que está todo mundo separado? É mais difícil, mas enfim, eu imagino que tem algumas ideias nesse sentido, né? Sim, tem. Quando a gente fala em mais difícil, para algumas pessoas chega até a ser mais fácil, porque tem gente que tem dificuldade no relacionamento, né? Embora o brasileiro ele tenha essa característica do apego, da aproximação, do contato físico, diferentemente de outros países que não têm muito essa característica, até evitam, então a gente tem que levar essas particularidades em consideração, né? A região e tal. A gente vivenciou isso em algumas organizações, na qual se a pessoa chegasse, não desse um bom dia, chegou na segunda-feira de manhã, não perguntou como é que foi o final de semana, tinha um problema. E outras não, outras as pessoas chegavam, trabalhavam normalmente, talvez até fosse uma invasão, você perguntar coisas da família dela, né, assuntos mais pessoais. Mas essa questão do networking ou net living de forma remota, Fabio, é o seguinte, as pessoas precisam de gente para resolver os problemas dela. Então, elas querem alguém que seja útil para elas, de alguma forma. Então, se você se mostrar uma pessoa que vai resolver o problema de alguém, solve problem, né, alguma coisa assim, alguém que vai chegar e falar, olha, daqui que eu resolvo. Pronto, você já ganhou a confiança dessa pessoa, né? E aquilo, também não espera o problema acontecer para você se mostrar, olha, eu estou aqui. Eu acho que isso aí é uma construção de longo prazo, né? Como amizade, como um relacionamento duradouro. Não, perfeito. Inclusive, isso é uma das coisas também que eu sempre comento, né? As pessoas acham que network faz da noite para o dia. Não é assim. Acho que é uma construção a longo prazo. É óbvio que às vezes a gente precisa ali uma necessidade, você busca algumas fontes, né? Quando você principalmente está falando de um projeto novo, de um trabalho, para vender um produto, enfim. Mas é relacionamento, é credibilidade, né? Eu acho que network, na raiz, a gente pode dizer assim, a gente está falando de credibilidade. E aí, pegando um pouco o outro gancho o seu outro pilar aí, digamos assim, de net living, ao mesmo tempo que você fala, e eu concordo que tem essa questão da família, né, de olhar um pouco mais esse relacionamento, mas também a gente está vivendo um momento muito ímpar, né, porque as pessoas estão estressadas, né, existe um caos aí interno, enfim, tem outras questões aí de saúde mental, enfim, não é a nossa conversa de hoje, mas acho que isso também acaba influenciando. Nesse caso, o net living acaba sendo bacana, porque te ajuda a talvez melhorar, inclusive, esse relacionamento. Eu, só fazer um parênteses aqui, conversando com uma pessoa hoje, fora, né, ela até comentou isso, eu estou vendo as suas lives, estou achando bacana, porque eu estou meio que oxigenando as minhas ideias nesse sentido. Então, acho que nesse momento, o net living também talvez seja até um pouco mais necessário, neste momento, do que o próprio network, olhando como até um oxigênio para a gente. Você acha que é por aí? Acho. 100% por aí, Fabio.
hoje nós fomos assim jogados para trabalhar ou para ficar confinados num ambiente que não era o nosso normal, né? Nem todo mundo tem as mesmas condições de trabalho em casa e num ambiente corporativo, ou numa empresa, ou até num ambiente comercial dele. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? O Net Living, ele já começa dentro de casa, né? A pressão aumentou muito, né? Os filhos que saíam para ir para a escola estão dentro. É verdade. Saíam para trabalhar, também estão dentro. Nem todo mundo tem uma internet adequada, né? A gente está falando, esse nosso live aqui, ele dá a impressão de que boa parte do Brasil está nessa mesma sintonia. Mas não é assim, né? Então, assim, aquilo que a gente fala, se a gente está aqui conversando, conectados, com uma internet boa, com um celular, e eu posso pedir comida, eu posso me relacionar, você é privilegiadíssimo por isso. Então, o Net Living, ele não é só isso, né? Ele é também isso, mas ele não pode se ater somente a isso. Inclusive, uma coisa que eu até queria compartilhar aqui com você e com os nossos amigos aqui, tem muita gente, o Rodilha entrou, lembra? O grande Rodilha, gente boa. Rodilha, Rodilha. O Emerson Soares também, trabalha na DHL, bem legal. E tem uma coisa aqui também, Kleber, que eu acho que, assim, até para a gente pensar como reflexão, não é nem crítica, não. Quantas vezes, nesse momento de pandemia, nesse período que a gente está em casa, quantas vezes você de verdade mandou mensagem para alguém para perguntar se estava bem? Não é para perguntar de serviço, não é para perguntar de projeto, não é para perguntar de emprego, não é para perguntar nada disso. É só para perguntar como é que você está. E eu acho que, de novo, sem terceirizar essa responsabilidade para uma outra pessoa, porque o outro não mandou, tá bom, esquece o outro, falando por você. Eu até queria compartilhar com nossos colegas aqui que estão acompanhando a gente, com você. Quantas vezes de verdade a gente parou no meio do dia, lembrou de uma pessoa querida, e aqui eu estou falando network no sentido de negócio, estou falando de net livre mesmo. Outro dia eu fiquei me perguntando isso, né? Porque senão a gente fica nessa loucura de trabalhar, e daqui a pouco, teoricamente, as coisas voltam, e a gente não cuidou das pessoas, e também não se cuidou, né? Então eu acho que tem uma coisa muito nesse sentido, assim, de provocação mesmo aqui, não é nem uma resposta sim ou não, e nem no sentido de criticar, não. É só uma reflexão. Quantas vezes eu mandei um oi pro Kleber, dizer, e aí, Kleber, tá tudo bem? Não estou perguntando nada de trabalho, só para saber se está bem com você, com a sua família. Acho que isso é importante também como Net Livre, né? Quer dizer, como comportamento, né? Mas enfim. Como comportamento, principalmente, o Net Living é fundamental. E, de novo, eu volto para aquela palavrinha lá de ser genuíno, de ser verdadeiro, né? A gente consegue perceber muito claramente, né, Fábio, quando aquela pessoa mesmo não faz, mas se eventualmente fizer, se está fazendo o que a gente chama da boca para fora, ou seja, eu vi na internet que tem que fazer, aí ele vai e faz. Oi, né, manda aquele oi. E aí, tal, poxa, então assim, da onde que surgiu aquilo, né? Caiu do nada, surgiu essa entidade aí me pedindo oi, como é que tá, né? Aí você responde oi, por educação, muitas vezes. Então, assim, até nisso a gente consegue perceber como fala aí, se a pessoa está sendo de fato honesta mesma, né? Genuína, primeiro com ela própria e depois com os demais. Mas você tem razão, Fábio. Muitos gestores não foram e não estão acostumados a essa nova forma, essa nova realidade de gerir pessoas à distância. Então, o WhatsApp virou sem limite, né? As pessoas recebem cobrança de sábado, domingo, à noite, de qualquer horário. Aí ela manda o WhatsApp, ela manda o e-mail, daqui a pouco ela liga. Então, virou assim uma enxurrada de informações. Eu concordo contigo, e me preocupa um pouco, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu fiz a live, aí terminou 8h30, aí ela mandou a mensagem 9 horas,
eu acho que ela está tão na adrenalina do trabalho, que assim, 9 horas me perguntou um negócio de trabalho. Eu falei, calma, peraí, calma, tá tudo bem com você? Boa noite. Não sabe aquelas coisas assim, porque... Então também é aquele exercício da empatia, né? E quando você está dentro do ambiente físico, de um escritório, de uma fábrica, você está visualmente vendo a pessoa, literalmente vendo, e vendo as condições que as pessoas estão. Quando você está cada um no seu canto, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, e aí tem uma crise de ansiedade, né? As pessoas e aí tem uma outra questão que é, nesse momento, não sei se é uma insegurança de querer mostrar serviço, de querer mostrar trabalho, de querer mostrar... As pessoas confundem muito isso. Ontem a gente falou um pouco sobre significado de trabalho. Eu acho que as pessoas confundem ainda mostrar trabalho com mostrar que está muito atarefado, que está, assim, se eu disser aqui, eu estou super tranquilo hoje, parece que isso não significa trabalho, né? Então também tem um pouco nesse sentido. E aí eu queria te fazer, tem aqui o Renato fez uma pergunta interessante. Se o Net Living, ele pode ser um agente no sentido de agir, fortalecedor e positivo dentro do network. Quer dizer, acho que é bem legal, né? Dentro do network, o seu comportamento, sua atitude durativa pode ser um agente positivo, né? Pode e é. Aliás, deveria ser até invertido, né? A gente começar com os nossos relacionamentos e isso se transformar num trabalho. Às vezes as coisas são invertidas, né? O networking, quando é feito de forma genuína, o net living também, quando é feito de forma genuína, verdadeira, ele transcende a sua organização, ele transcende a empresa ou aquela instituição que você representa. Então você que era o fulano de tal da empresa tal, era o Kleber Iso da Ford, era o Kleber Iso da Land Rover, era o Kleber Iso da... É o Kleber Iso. Então aonde ele estiver, ele tem que ser, né, aquela imagem tem que continuar. Então, de fato, sim, tem que influencia diretamente no NetLive com o network. Muito bem. O Mano Brau te mandou um abraço aqui, falou, professor, você foi professor do Mano Brau? Mano Brau, aí Mano Brau, é nóis. Caraca, não é fraco não, hein? Oi? Não, ele vai entender. O William Flores também, que entrou aqui, o William Flores fez até um comentário interessante, que é essa coisa de ter a preocupação genuína com as pessoas, né? Eu acho que network, net living, porque eu concordo totalmente com você, se não for genuíno, se não for da alma da pessoa, isso passa facilmente como uma falsidade, isso vira uma coisa frágil, né? A gente percebe, você falou bem, a gente percebe quando é uma questão de alguém que realmente se preocupa, está interessado pelo seu trabalho, pela sua atividade, quer te ajudar, de alguém que seja interesseiro, né? Porque não é genuíno, né? Não é, Fabio. E principalmente os profissionais de RH, eu me incluo nisso, né? A gente tem que pensar agora o seguinte, tá bom, a turma vai voltar. Esse retorno, primeiro, ninguém sabe direito como vai ser, né? Existem algumas empresas fazendo algumas coisas, alguns órgãos e tal. Nós aqui também já estamos pensando nisso e trabalhando nesse assunto. Mas é aquilo, é a tal da acolhida, né? Tem uma palavra que as pessoas acabam usando, que é assim, antes o pessoal falava, tem que fazer a integração da pessoa. E hoje é uma palavra mais... É o tal do acolhimento, né? Quando você se sente, vamos dizer assim, em casa. Fala, poxa, eu tô em casa de novo, né? Eu vi recentemente aí também uma pesquisa nas escolas, porque é o seguinte, a gente já estudou, você sabe como é que é? Você tinha a tua turma da escola, desde pequeno, tinha amigos da escola que são amigos até hoje, né? A gente constrói relacionamentos, não só necessariamente no mundo corporativo, você constrói relacionamentos, era aquela turma da rua, que depois virou a turma do bate-papo aí, do celular. Então, a escola também está se transformando, né? Então, quando a gente está falando de net living, networking, daqui a pouco nós vamos inventar uma outra palavra aí chamada net school, ou net class, alguma coisa assim, para dizer que, olha, não, aquela minha turma, que tinha até uma rinchinha da turma tal com a turma tal, hoje ela virou virtual, né? Então, as crianças vão ter que... O João vai ter que aprender como é que se relacionar sem uma turma, nesse distanciamento. É totalmente diferente do que a gente foi criado. É verdade. O Alexander que fala a pronúncia correta, lá da OB?
Doutor Alexander Mendes Hakimi. Sensacional. Professor, um ótimo profissional. Deixa eu ver aqui, Kleberizo, parabéns pelo papo, mas você precisa... O Flávio Padovan falou que vai ver o jogo do Palmeiras. Aonde você vai passar na final de 99, Padovan, quando a gente foi campeão da Libertadores. Padovan, e aí, Kleber, você estava falando de uma pesquisa, eu também vi hoje um material que eu achei interessante para reflexão, que algumas empresas estão incorporando o home office meio que full time, assim, meio que definitivo, né? Se eu não me engano, Facebook, Google, XP Investimentos, enfim. E aqui não quero entrar na questão do tipo do trabalho da pessoa, ou do tipo da empresa ou não, mas o home office deve ser algo um pouco mais frequente do que só esse momento. Então, esse olhar seu do network, NetLiving, ele acaba sendo mais ampliado, né? Porque, assim, eu vou precisar, como você disse agora há pouco, talvez o João, que tem hoje 1 ano e 3 meses, talvez ele vai crescer numa relação que não vai ter todo dia essa aula todos os dias. Não sei, talvez a frequência de aula pode ser que um dia da semana seja realmente em casa. Algumas empresas já vinham fazendo isso, tem alguns clientes que eu presto serviço que ele já tinha sexta-feira, por exemplo, como home office. Enfim, as coisas foram aceleradas, mas acho que a tendência é aumentar. Então, esse novo olhar, e aí tem uma frase do Jorge Patrão de ontem que eu achei muito boa, que o mundo muda quando a gente tem um novo olhar para o mundo, né? A gente começa a mudar com um novo olhar. Eu acho que a gente está sendo convidado a ter um novo olhar. Não adianta ficar preso, porque o contato pessoal, porque o olho no olho. É claro que isso é importante, a gente foi criado nesse formato, mas vai mudar, né? Acho que está mudando. Então, obviamente não todas as empresas, você falou bem também, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, com condições, enfim, mas acho que a gente tem que olhar isso não só nesse momento, acho que tem que levar isso como uma lição de casa, né? O network definitivamente tem que ser olhado com atenção, no mundo digital, acho que tudo isso muda bastante, né? Sim, muda, Fábio. Isso que você comentou dessas empresas aí, que são apenas exemplos, né, de situações. Eu lembro em 2018, 17, 18, quando a AT&T, que é uma líder global, né, ela tem um escritório aqui no Brasil, ali na região da Berrini, quando eles colocaram o pessoal em home office, dizendo o seguinte, apenas um dia na semana vem para o escritório. Ou seja, dia para ir no escritório? Só um dia na semana ele viria fisicamente. E aí era dividido por diretorias, por chefias, então a pessoa podia combinar lá um dia tal, vem todo mundo para uma reunião, tinha umas regrinhas lá. E a Telefônica também implementou isso em 2017, 18, se não me engano, muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Mas a Telefônica, logo numa primeira tacada, a ideia era colocar 20% em home office. Isso você está falando assim, num prédio que tem 7 mil pessoas, 5 mil só no mesmo prédio, um volume absurdo de gente aliviando o trânsito e tal. Por trás disso, o que está acontecendo? Um esvaziamento nos prédios, nos aluguéis. Então, assim, todo o espaço físico que eu tinha, talvez eu não precise ter. E a gente está falando do home office e tem uma coisa que eu acho que vai aumentar, e estou vendo que tem aumentado cada vez mais, Fábio, a questão dos espaços compartilhados de trabalho. Então, aquele era um escritório de uma determinada empresa, aí vem alguém lá, compra aquilo, modifica e faz o chamado coworking, né? Que é um... Então, você paga um valor relativamente barato e consegue usar todas as facilidades, né? Impressoras, computadores, enfim, toda a estrutura daquele local. Eu acho que essa aí também vai ser uma tendência. Na verdade, concordo com você. Eu me lembro quando eu era muito jovem, eu lembro que eu fui numa casa e tinha uma pessoa que ele tinha foto do sítio dele, tirou a foto daquela... Lembra uma época que tirava muito foto aérea? As pessoas tiravam foto aérea, e ele tinha
e ele tinha na sala dele, na sala de estar, ele tinha a foto aérea da chácara que ele tinha. Então, aquilo era um valor para ele, né? A posse era um valor. Eu me lembro que a gente tem várias, hoje menos, mas vários comércios que você vê lá, sede própria. Né? O cara tem um prédio e ele escreve lá na propaganda sede própria. Porque o valor ali era ter alguma coisa, era ter um bem, né? Isso mostrava essa questão. O que a gente está trazendo agora é uma reflexão que não importa o que você tem ou o que você não tem, é aquilo que você pode prestar de serviço. Como você disse no início da conversa, é o que você pode resolver. E talvez aí que é a grande questão que eu acho que a gente precisa entender. Isso já tem há bastante tempo, como você falou do co-work, mas acho que está sendo acelerado agora. É o que eu sempre digo. Eu acho que nós estamos sendo convidados, todos nós estamos sendo convidados a repensar o nosso trabalho. Se a gente ficar preso a questões físicas, a questão material, do espaço físico, realmente vai ter dificuldade. Claro que não é uma coisa que vai resolver amanhã. Você falou bem, e a primeira impressão que eu tive quando eu vi essa matéria do XP, eles têm duas torres de prédio. O que vai fazer com aquelas torres lá? Mas, enfim, eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente aí, de como é que, se a gente não se apegar às questões materiais aí de espaço físico. Tal. Agora, é claro, também tem muita fábrica que está trabalhando, né? Tem muita gente que está trabalhando. Mas é legal, eu acho assim, aqui a nossa conversa é para provocar mesmo. A gente não tem resposta para tudo, mas acho que vale a pena essa reflexão. Acho bem legal. Ô, Fábio, queria só comentar rapidamente, óbvio que não estou aqui para falar do serviço público, né? Nem tenho essa vamos dizer, autorização para falar diretamente sobre isso, mas o dado é público e então não tem problema de eu comentar. Mas é dizer o seguinte, que no serviço público federal hoje, metade das pessoas, metade dos servidores estão em home office, estão em casa. E detalhe, né, o próprio nome diz, né, servidor público, né, o verbo servir. Então, os serviços públicos não pararam. Então, curiosamente, aquilo que você falou da aceleração aconteceu. Então, hoje nós temos N serviços públicos totalmente digitais. Pega o INSS, por exemplo, mais de 80% digital. Então, muitos dos serviços não pararam. Mas a gente tinha aquela expressão também que a gente usa, né, que é a tal da crença limitante, de que para ser atendido eu tinha que ir num balcão lá para alguém me... vou aqui com... A pessoa ia com papel na mão, num balcão, para ele poder ser atendido. A gente lembra disso aí várias vezes. Então, essa revolução que está passando no serviço público, o judiciário, por exemplo, audiências virtuais. Né? Então, quem participou de audiências, eu vejo que tem vários advogados aqui Dr. Mauger aí, me mandou um grande abraço, Dr. Mauger. Mas muitas audiências, você precisava se deslocar quilômetros, às vezes cidades e tal, para poder ir lá, achar testemunho e tal. Hoje faz virtualmente. Então, essa mudança comportamental não tem volta, Fabio. É verdade, você tem toda a razão. Até acho que o Cleiton colocou aqui, né? Na verdade, está acelerando esse processo. E aí tem uma pergunta interessante aqui do Nildo, que é assim, acho bacana o comentário dele. Quando você não tem tanta proximidade com o interlocutor, né, quando é possível, tal, como é que a gente consegue desenvolver boas práticas de relacionamento sem se tornar invasivo, né? Acho que é legal esse comentário dele, porque às vezes também a gente vai falando quando estava presencial, enfim, ia num evento, né, acompanhava, eventualmente trocava cartão, olha que loucura, né? Essa coisa de trocar cartão daqui a pouco não vai existir mais, mas trocava cartão, enfim. Quando você não tem essa proximidade, acho que tem uma linha tênue entre mostrar interesse e também não ser invasivo, não ser passado o limite, né? Então acho que também tem uma pegadinha aí. É óbvio que tem a ver um pouco com conteúdo, mas enfim, o que você acha disso? Qual é o afinamento para que eu tenha mais proximidade com você, se ao mesmo tempo se não me parecer um cara invasivo, um cara chato, que fica te provocando, enfim, pedindo o seu contato ou coisa parecida? Essa pergunta ela é importante, interessante. A primeira coisa, antes de você abordar qualquer pessoa, você tem que ter a sua meta, né?
o que você quer? Qual que é o teu objetivo em abordar aquela pessoa? Então, a primeira, antes para fora, você tem que olhar para dentro. Perfeito. Qual que é o meu interesse com ela? Aquilo que a gente falou um pouquinho agora, aí, um pouquinho antes, do interessante e interesseiro, né? Então, eu já redefini o que eu quero. Qual é o meu contato? Eu vou falar com ela sabendo que ela vai me ajudar ou aonde eu quero chegar. Por quê? Você tem o tal do pitch elevator, né? Você tem alguns minutos ali, alguns segundos para poder vender o que você pensa, a tua imagem. Então, se você não tiver o teu objetivo claro, definido, é verdadeiro, a pessoa ela não vai parar para te ouvir, Fabio. Então, assim, olha, eu sou Kleber Iso, eu sou de tal lugar, Paraná, posso te mandar? E aí vem uma pergunta, né? Sempre de uma forma educada e tal. Primeiro pedindo se você pode, né? Isso para qualquer coisa. Tem gente que nos aborda para mandar um currículo, tem gente que nos aborda para oferecer um serviço, e é muito deselegante, ninguém gosta. Eu tenho certeza que toda essa audiência que está aqui, ninguém gosta de ser abordado no horário que não é adequado, no momento que não é adequado. Pode ser uma celebridade, pode ser a pessoa mais simples. Então, às vezes, o tal do net living aí, ele pode inverter contra você. De repente, vira um... Você queimou, você não vai ter a segunda chance. Não, perfeito. E aí contribui com a fala inicial, né? Quer dizer, você precisa ter conteúdo, né? E é legal isso que você falou, precisa ter um propósito, né? Porque às vezes é aquela história, você pede, mas o que você está oferecendo também, né? É bem legal. Você disse no início de algumas dicas, enfim, você tinha comentado alguma coisa que você queria falar do trabalho que vocês estão fazendo aí no governo federal. Tem alguma coisa assim que você chama atenção para falar agora para a gente? O que eu acho que vale a pena comentar, né? Primeiro assim, né? Poxa, Kleber, caramba, você está aí no governo federal, né? Como é que você foi parar aí, né? Um pouco da curiosidade que as pessoas perguntam. Primeiro, falar, caramba, eu conheço um cara que está lá, né? Então a gente sempre critica, né, Fabio? Quando a gente não conhece, a gente, pô, como é que é essa história aí? Primeiro que, obviamente, por meio de um convite. E o convite ele é sempre feito por meio da sua imagem, da sua credibilidade, da confiança. Do network, né? Exatamente. De novo, voltamos no network, no net living. Então, assim, estar aqui é uma área pertence ao Ministério da Economia, mas é como se fosse o RH para os servidores públicos federais. Falando em números, são 615 mil servidores. Caraca. Você tem uma empresa, Fabio, com 615 mil pessoas. Nossa. Um volume absurdo de gente, dos mais diferentes. Você tem desde Polícia Federal, Receita, tal, até professores, saúde. Então, é um leque absurdo de categorias. São mais de 300 órgãos, 300 cargos. Então, imagina um RH, você administrar um RH com 300 cargos, 300 órgãos. São 1.200 entidades sindicais, na qual quase 200 e pouquinho a gente atende aqui, fazendo essa interlocução, né, com entidade sindical. Então, assim, é um volume absurdo de pessoas, de gente, de processos. Então, se a gente não tiver dados, fatos, trabalhar com números, né, a gente não consegue gerir isso. Quando você pega um volume grande desse e sabendo que essa turma está em home office, está em trabalho remoto, está em casa, é um desafio gigantesco. Que legal, acho que é uma boa experiência também para a sua carreira, né, para o seu trabalho, né, acho que é bem interessante. E só reforça essa questão do network, né, porque você falou, e eu também acredito muito nisso, quando a gente trabalha com propósito, né, quando você tem uma carreira sólida, enfim, com todas as dificuldades que nós tivemos aí, mas você tem por trás disso algo para dar para a sociedade, né? Eu acho que é legal isso que você está falando, porque remete a essa, digamos assim, né, um pouco de tudo que você vem trabalhando e chegar onde chegou nesse trabalho bem legal. Parabéns aí por esse desafio aí, né? E aí você está, inclusive, em Brasília, né? Eu fico aqui em Brasília, no
O Ministério só o Ministério da Economia, né, que juntou, né, eram 5 ministérios que juntou em um, né? Então, só aqui são 44 mil pessoas. Então, assim, é um volume absurdo de gente dentro de um único ministério, né? Sob a responsabilidade do ministro Paulo Guedes. Mas qual que é a ideia, Fabio? É, de fato, transformar o serviço público, né? Deixar mais ágil, mais eficaz, mais eficiente, trazer projetos, vir por meio de... administrar por meio de entregas, né? Diferentemente, só fazendo uma analogia com o setor privado, né? O setor privado é assim, né? Existem N formas de contratação, no serviço público é o concurso. Então, o cara estuda, passa no concurso, ele entrou. No mundo corporativo, no mundo externo, não. Você tem teste, são outras formas. E não tem a estabilidade. Então, só por aí já começam as diferenças, né? Uma diferença grande, né? Sim, gigantesca. Marco Antônio de Paula, conhece? Marco Antônio de Paula, um abraço. Fraternal. Um abraço. Marco Antônio de Paula. Kleber, eu só queria voltar um pouco nessa questão, de novo, né, parabéns por tudo que você está fazendo aí. Eu queria voltar um pouco nesse nosso tema, o quanto é importante as pessoas olharem, de novo, o network como algo positivo e não algo só emergencial. Inclusive, infelizmente, a gente deve ter gente perdendo emprego, né, enfim, por tudo que está acontecendo. Algumas empresas a gente está falando home office, mas tem empresas que realmente estão demitindo, por N fatores, e a questão não é essa, mas eu vou precisar olhar a minha carreira, vou precisar olhar meu trabalho, e eu vou até fazer uma confissão aqui. Em 2000, eu tinha trabalhado muito tempo na Ford, saí da Ford, recebi uma proposta para trabalhar na Peugeot Citroën lá no Rio de Janeiro, e aí, quando trabalhei lá por 4 anos, quase 5 anos, quando deu 2010, eu saí de lá, enfim, mudou a diretoria, eu tive que recomeçar. E quando eu fui olhar para a minha lista da network, cara, tinha um cara próximo de mim só lá, em Resende, e todo mundo eu tinha esquecido, de verdade eu tinha esquecido disso. Eu sentei um pouco naquele comodismo de ter trabalhado por muito tempo na Ford, eu que escolhi ter ido para a Peugeot, e ali eu senti uma dificuldade um pouco grande de tentar me recolocar. E ali naquele momento eu fui só interesseiro. E ali foi onde eu acordei e disse, cara, eu não posso ser assim. Enfim, algumas coisas aconteceram, eu saí de lá, fui trabalhar na TAM depois, e hoje há 7 anos eu tenho agência. Mas assim, é uma lição que eu tomei muito grande, assim, na pele, de esperar, olhar network só no momento de crise, olhar network só no momento de precisar do emprego, ou de oferecer um serviço. Eu acho que serve aqui uma dica para a gente, para quem está aqui, e queria que você desse mais alguns comentários nesse sentido, que quando a gente fala network é construir uma história bacana, mas não deixar que a coisa aconteça, porque depois vai ficar muito em cima da hora, né? Então, o quanto a gente pode oferecer para as pessoas o nosso conhecimento, e não só, de novo, não ser só interesseiro, ser interessante também, né? Sim, é verdade. O networking, Fabio, o net living principalmente, ele tem que ser construído dia a dia, né? Aquela pergunta que veio, como é que eu abordo e tal. Então, minha sugestão, ele tem que ser escalonado, sabe? Não chega direto ao ponto, não tenta atropelar o assunto. Claro, muitas vezes você não vai ter tantas opções de contatar. Então, tudo bem, aproveita aquele momento, aproveita a oportunidade. Mas fora isso, pensa no longo prazo. Pensa em construir relacionamentos de longo prazo, né? Então, acho que talvez essa seja uma dica interessante e importante para o Net Living Network, né? As empresas elas estão preocupadíssimas com isso, né? A gente tem aí 6,5 milhões de acordos que foram feitos de redução de jornada ou redução de salário, ou os dois, ou pessoas trabalhando em casa. N aqui, informações de empresas demitindo, a gente viu aí a Saraiva fechando loja, mas a Saraiva já estava ruim antes do Covid. É verdade. Então tem segmentos que estão se transformando. O Net Living, se você não faz, eu acho que você já está desatualizado. Então assim, comece por
pelos pontos que você tem interesse. Comece pelos pontos que você tem um pouco mais de afinidade, que você gosta. E aí sim, vai estreitando esse relacionamento antes de pedir alguma coisa, né? Não usa o interesse na frente do interessante interesseiro ali, né? Tome cuidado para você não prejudicar a sua imagem com essa postura comportamental sua. E tem uma outra coisa também que eu acho bacana, a gente talvez não vai conseguir explorar muito aqui, mas é importante dizer que hoje em dia a gente tem ferramentas digitais que nos ajudam. Então, assim, você tem, não é só mandar currículo, né? Você tem lá o LinkedIn, que é uma ferramenta que você pode ali falar uma relação mais profissional, o próprio Instagram, enfim, o Facebook, apesar de ser um espaço pessoal, mas eu sempre digo isso, é um espaço onde você conta a sua história, né? Então, é onde você também tem a oportunidade de criar bons relacionamentos. Principalmente no caso do LinkedIn, para quem não conhece, uma ferramenta digital aí, um canal de comunicação mais voltado a temas profissionais, né, temas do mundo corporativo. Eu acho bacana as pessoas entrarem lá também, fazerem a sua inscrição, porque ali você conta um pouco do que você está fazendo. Então a gente também tem que saber aproveitar isso, né? Porque não é fácil, né? Você conhecer as pessoas, ligar para as pessoas, enfim. Então a gente também tem que saber aproveitar os canais que tem hoje digitais, né? As redes sociais, digamos assim, para que a gente também possa potencializar essa relação, né? Sim, a ideia assim, é usar esses meios virtuais. A tecnologia, Fabio, ela nunca teve tão disponível e tão barata para a gente. A gente precisa isso. Quer dizer, uma parte da turma, dos jovens que já tem isso, já cresceram nesse ambiente com internet, com celular, com tudo conectado, para eles isso é normal. Mas a gente sabe que a tecnologia ela foi cara, ela foi difícil, ela não era tão acessível a todos. Então hoje a gente tem essa facilidade, né? Quantidade de cursos, treinamentos, todo dia a gente recebe alguma informação de cursos, inclusive com certificados, né? A pessoa consegue se qualificar, ela consegue ter aumentar o seu leque de network, net living e também a sua capacitação. Ela mata 2 coelhos com uma cajadada só. Exatamente. Eu acho que são 2 coisas que a gente pode realmente se aproximar, que é um pouco de tudo que a gente falou sobre conteúdo, sobre ser genuíno, sobre mostrar interesse para as pessoas, né, não ser interessado, e também junto com ferramentas que a gente tem hoje, como você colocou bem, são gratuitas, você não precisa, todo o custo foi lá atrás, agora é gratuito. Essa conexão nossa aqui, essa conversa nossa, ela está possibilitando várias outras oportunidades, né? Provavelmente aproximando um pouco você de outras pessoas, me aproximando de outras pessoas. Então a gente precisa aproveitar isso, né? Ter, como o patrão falou ontem, ter um novo olhar para isso. Eu acho isso bem legal. A gente tem que saber aproveitar. É óbvio que a gente está no meio de uma pandemia, literalmente, no meio de um tsunami, a gente está preocupado com tudo isso, mas a gente precisa tentar, na medida do possível, olhar essas oportunidades que estão surgindo, né? E aí não esquecer, isso para mim é inevitável, não esquecer que a tecnologia está ao seu favor, não está contra. Não tem mais essa coisa, eu não quero aceitar. Não, está ao seu favor. Aproveite, desde o pequeno comerciante até o maior, né? Acho que isso é importante falar mesmo. Oi, voltou. Perfeito. Não, eu sei que a gente está chegando aqui já encaminhando para os finalmente, mas eu queria comentar o seguinte, né? A importância dessa questão do nosso relacionamento virtual, né? Então, aquilo que você comentou,
que está mais fácil, que a tecnologia e tal, mas eu queria alertar um pouquinho aí sobre o que eu chamo de segurança social, né? Então, assim, não dá mais para a gente descuidar das nossas lives, das nossas conexões. Então, eu deixaria aí uma dica muito importante em relação a isso. Tomem cuidado com cenário, a gente vê gente preparando cenário, a gente vê gente, cada hora a gente está numa sala usando uma ferramenta, muitas vezes entrando sem senha. Então, assim, a exposição que tinha milhões de pessoas dentro do ambiente corporativo e hoje estão em casa, a gente não pode esquecer da nossa segurança cibernética, né? Então, assim, manter sempre isso em mente, ligado, para a gente não... Infelizmente, a gente tem aí um aumento considerável dos crimes virtuais. Então, agora, aumentou 94% os crimes virtuais, desde phishing, desde coisas assim, fake news, então, é um absurdo. Mas porque quando a pessoa está em casa, ela sai do ambiente corporativo, que tem uma internet rápida, um ambiente seguro tal, e ela vai para casa, teoricamente, ela está menos protegida do que se ela estiver na empresa. Trabalho, né? Na empresa. Então, assim, a probabilidade de acontecer, né, de ter aí algum tipo de invasão, intrusão, seja no ambiente escolar, seja nos seus contatos, seja no ambiente corporativo. Então, assim, tomem cuidado. Recentemente saiu aquele comentário do Zoom, que é uma das ferramentas de contato. Olha, o Zoom, até outro dia ele era o mais utilizado. Foi um dos programas mais baixados. Foi o Zoom. Foi o Zoom. A partir do momento que saiu essa informação de que ele não era tão seguro, ele despencou, Fabio, nos itens feitos lá de download. Olha como que a gente está. Então, essa dica que eu queria fechar aqui, né, tentar fechar aqui a tal da nossa segurança social, o nosso relacionamento social, lembrando da importância de sair, fechar a câmera, microfone, essas coisas, e sempre que for conectar, tomar cuidado com as senhas também. Não, perfeito, você tem toda a razão, e é engraçado assim, cada hora que eu sou chamado para uma reunião com algum cliente, cada hora é um canal diferente, né? É o Zoom, é o Skype, hoje foi pelo Teams, aí tem lá já instalei uns 5 programas, toda hora que aparece tem que instalar um programa. E eu confesso que a gente não está com esse olhar, né? Porque quer facilitar, quer ser rápido, né? Não quer perder tempo. Então eu acho que é importante essa observação. Obrigado, acho que todo mundo, o pessoal deve agradecer, porque tem que olhar mesmo, você tem toda a razão. E a gente está falando aí, infelizmente, a gente tem pessoas que usam essas coisas para o mal, tá certo? Obrigado. Kleber, para terminar aqui, você tem um livro escrito, não tem? Eu tenho um livro... Poxa vida, você me pegou desprevenido aqui, Fabio. Vou ter que pegar aqui. Mas vamos sortear um livro? Posso? Vamos sortear. Vai cair da cadeira não, hein? Vai fazer aqui naquela live que o cara caiu da cadeira, aí a gente vai passar mó mico. Vai cair da cadeira não. Mas a gente vai sortear um livro do Kleber Izzo. Olha lá. Achou? Olha lá. Ser extraordinário é questão de escolha, é isso? Isso aqui rapidamente aí, foi uma parceria junto com outros amigos, colegas da área de recursos humanos e tal. E aqui tem um pouco de cada um. Eu escrevo um capítulo bem interessante falando das relações de trabalho, da importância de você ser íntegro, né? De integridade, de ser único. Podemos sortear um? Evidentemente do NetLive e Network. Podemos sortear um? Podemos, vamos sortear. Beleza, depois eu vou olhar. Só não pode ser para a família Izzo, né? A família Izzo tá todos aí, ó. Pessoal do Ministério, gente que trabalhou comigo em todos, na Ford, na Land Rover. Eu vi aqui vários nomes que foi passando rápido, não consegui. Só queria já agradecer a todos. Ó, já estão 135 pessoas, que legal, cara. Parabéns aí, pô. Você colocou o Ministério inteiro aí para acompanhar, né? Aqui é assim, vai acompanhando aí. Nós vamos... Ô, Fabio, pode falar. Minuto final aqui é o convite, o papo foi ótimo, me coloca à disposição.
E é aquilo, né? O que eu digo, né? Fazer nada não pode ser mais uma opção para nós. A gente tem que fazer alguma coisa para transformar o Brasil. Obrigado, Kleber. Obrigado. Tem 20 segundos aqui. Eu queria agradecer de coração. Obrigado pela sua disposição. Eu sei que você está aí no meio dessa correria com muita coisa. Pessoal, amanhã a gente tem às 7h30. Inclusive vai ser um tema bacana, porque a Luciane vai falar sobre LinkedIn. A gente até deu essa dica aqui, falar sobre LinkedIn. Um grande abraço, pessoal. E depois eu vou divulgar o